comentei já, né? Dinâmica é a parte da física que estuda a causa dos movimentos. Antes a gente não queria saber por que estava andando. A gente só queria saber quando é que ia chegar. Qual era a velocidade. Agora não. Está andando. Por que está andando essa coisa? Quem é que está fazendo ela andar? Por que não parou? Conceitos básicos. Primeira coisa que a gente tem que saber em dinâmica é o que é massa e o que é força. Tu escutando isso pode parecer esquisito, professor. Peraí, cara, eu sei o que é 5 quilos, pelo amor de Deus. Não, na verdade tu não sabe ainda. Tu usa no teu dia a dia, tu usa para comprar coisas no supermercado, tu usa para saber se tu vai conseguir levantar ou não tal objeto, mas tu não sabe ainda o significado exato de massa. Por isso que nós temos que estudar a coisa bem calmamente. Massa, galera, é a medida da inércia dos corpos. Olha que loucura. Massa mede a inércia de um corpo. O que seria isso? A inércia de um corpo... Oi. A inércia de um corpo... Tem que olhar para o professor da aula, galera. Lembra daquela regrinha? Coisa incrível, né? A inércia de um corpo é a dificuldade de alterar a velocidade dele. O que é mais difícil alterar a velocidade? De um carrinho de brinquedo ou de um caminhão? Empurra um carrinho de brinquedo e um caminhão para tu ver quem é que é mais fácil mudar a velocidade. Claro que o carrinho de brinquedo, dá um peteleco no carrinho de brinquedo, ele sai com altas velocidades. Um caminhão tu pode empurrar, e se tu for bem treinado, depois de minutos empurrando, talvez tu consiga mexer alguns milímetros no caminhão. Não é isso? Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é fazer a velocidade dele mudar. Não é algo intuitivo no nosso dia a dia? Lá vem o carrinho de brinquedo, a 100 km por hora. Certo? E lá vem o caminhão a 100 km por hora. Qual que é mais difícil parar? Qual que é mais... Vamos perguntar de novo então. Qual que é mais difícil parar? O caminhão. Qual que é mais fácil parar? Claro. Né? Se o carrinho bate na tua testa, vai fazer um galo a 100 por hora. Né? O caminhão bate em ti, te pica em 1000 pedacinhos. Não é isso? Então a gente tem noção no nosso dia a dia que quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é fazer a sua velocidade mudar, aumentar ou diminuir, ou até fazer curva, né? Porque fazer curva não é alterar a direção e o sentido da velocidade, então é por isso que é muito mais difícil fazer uma curva com um caminhão lotado do que com um carro leve, certo? Beleza, nada demais, a gente só está verificando algo que já era do nosso dia a dia, a gente só não sabia que essa dificuldade tinha um nome, né? Tão esquisito, inércia. A dificuldade de alterar a velocidade dos corpos é chamado tecnicamente de inércia. Onde? Fala, querido. Agora, isso é dinâmica. Lei de Newton começa aqui. Força. O que é força? Ah, professor, eu sei que é força. Não, aí que tá, cara. Tu sabe intuitivamente o que é força, mas explicar para alguém o que é força é uma coisa delicada. É que nem a história do movimento de repouso. Todo mundo sabe o que é movimento de repouso, mas falar tecnicamente que movimento é quando o tempo passa e a posição em relação a determinado referencial muda, é outra história, né? Olha lá o que é força. É uma entidade, é algo capaz de causar deformação e ou mudança de velocidade nos corpos. Tu concorda? Ó, que se eu pego esse corpo e faço uma força nele, ele deforma, ó. Tá vendo? Fiz força e ele não acelerou, ele deformou. Mas eu posso aplicar uma força no corpo, ó. Agora ele acelerou. Ah, professor, agora que ele acelerou, ele não deformou? Pois é, cara, dá a impressão quando eu faço isso, né? Que o corpo não deformou. Mas, amigos, se tu pudesse ver com uma super câmera o momento do contato do apagador com a minha mão, tu ia ver que tanto a minha mão quanto o apagador... E depois voltam pro lugar. Certo? Então o mundo, tu não enxerga o mundo adequadamente, né? Essa máquina de enxergar é uma máquina meia boca de enxergar o mundo, o olho. Ah, mas eu vejo tão bem. Pois é, tu vê tão bem as coisas importantes para ti, né? No teu dia a dia. Mas existem, por exemplo, aqueles murros que eu dou no quadro, né? O teu olho não enxerga nada do que acontece ali. É tão rápida a deformação do quadro para dentro e para fora que o teu olho não capta que ele foi lá no fundo e voltou. Mas quem tem a Discovery Channel lá, né, vê a super câmera e aí tu fica apavorado de ver como o mundo microscópico é bizarro, certo? Galerinha, por isso que de repente não é legal colocar o E ou, vamos colocar E, porque é quase impossível não deformar e acelerar. Mesmo que seja um pouquinho de cada, sempre tem um pouquinho de aceleração, mudança de velocidade e um pouquinho de deformação quando uma força atua em um corpo. Pô, cara, é interessante. Ó, mesmo quando eu vou lá e puxo a coisa, né, do ponto de vista
microscópico, existe um elongamento dessa região do próprio corpo como um todo, certo? Existe um elongamento mínimo que esse corpo sofre. Então, uma coisa que eu fiquei chocado quando o senhor me contou, tem aço, vai lá e dá um peteleco no aço. O aço está deformado. A gente não consegue ver, mas microscopicamente tu consegue ver o lugar onde tu bateu nos átomos, cara. Certo? Então tu vê o mundo microscópico é muito além daquilo que a gente imaginava, né? Se bem que o Pascal, cara, em 1600 e pouco ele já filosofava sobre isso. Ele já pensava, poxa, se no pelo de uma abelha a gente consegue encontrar um animalzinho vivendo naquela região, por que não imaginar que naquele animalzinho também tem um pelinho e um animal ainda menor vive nele? Lembra daquela história dos ácaros estarem alimentando a tua pele, se alimentando a tua pele morta agora? Tem uma fauna na tua pele agora? Nos ácaros que estão na tua pele tem bichinhos que moram nesses ácaros, na superfície do ácaro. E o Pascal já filosofava sobre isso. Por que não imaginar que no bichinho menor tem um bichinho ainda menor e assim por diante? Ele achava que não tinha limite para isso. Olha que viagem, né? 1600 e pouco. Por isso que eu me acho idiota em 2012. Não inventei merda nenhuma ainda. E cara, em 1600 já pensou muito além do que eu podia pensar hoje, né? Certo? É bacana até essa humildade de saber que a gente tem muito o que aprender, sempre. Legal! Vimos então que massa média é inércia, a dificuldade de mudar a velocidade, fazer curva, por exemplo, de um corpo. E força é algo que causa mudança de velocidade nos corpos e ou deformação. Deforma, vamos dizer que causa os dois. Né? Ah, professor, mas olha só, quando tu encostou no quadro, o quadro deformou e não acelerou. Ah, mas ele não foi para baixo um pouquinho? Quando ele foi para baixo, ele não estava parado e teve uma certa velocidade para poder ir para baixo um pouquinho. Então ele teve uma mínima aceleração, certo? Por isso que a gente pode dizer que sempre tem um pouquinho de cada, aceleração e deformação. Galera, deixa eu te... Não, olha só o que a galera pensava antes do Newton resolver a charada, que o Newton é o cara que resolveu essa parada aí, né? Antes dele, um dos raciocínios que eram aceitos era do perdão, meu amor, desculpa. Era o do Aristóteles. Olha o que o Aristóteles falava. Quando tu empurra um objeto, ele anda porque tu joga para ele o ímpetus. Ímpetus são pequenas coisinhas que quando tu empurra o corpo, essas coisinhas vão para ele, ó. Aí ele começa a andar. Se tu para de empurrar, essas coisinhas vão embora e o cara para de andar. E ele falava, aí alguém perguntava, mas ô Aristóteles, e quando eu empurro e continuo? Não é, continuou um pouquinho porque o ímpetus vai escorrendo, demora para o ímpetus sair. Ele deu até nome para a coisa, certo? Ímpetus. Tu lembra qual era a explicação do Aristóteles para as coisas caírem, né? Já te contei essa? Porque tu sabe que massa, átomo atrai átomo. Essa é o que a gente sabe hoje, né? Se bem que o Einstein falou que o espaço estava deformado pela massa. Mas o que a gente aceita hoje, por enquanto, é que massa atrai massa, não é isso? Sabe o que o Aristóteles falava? De onde é que foi tirado esse giz? Da terra, numa mina de gesso, é isso aí, certo? Aí já que tu tirou ele da casa dele, tu solta, ele quer voltar para a casa dele. O Aristóteles explicava assim. Aí eles perguntavam, senhor Aristóteles, por que o fogo sobe? Sim, onde é que vem o fogo? Não, do sol. E aí o fogo quer voltar para a casa dele, quer subir para o céu para ir para o sol. Que louco, né? E a galera naquela época não via. Na época a galera aplaudia. Pô, Aristóteles é foda. Tu vê, uma resposta idiota, babaca, a galera entendia, acreditava, sabe, o Luiz Oswaldo? Obrigado, querido. Então é uma coisa interessante, tu vê. Às vezes uma explicação idiota faz o mundo inteiro cair. Basta que o cara que esteja explicando tenha moral, né? Certo? E o cara era foda, era o Aristóteles, né, bicho? O cara que explicava as coisas todas. Então o pessoal encarou bem a ideia do ímpetus. Se tu empurra, tu joga ímpetus pro corpo. E se tu para de empurrar, o ímpetus vai escorrendo e ele acaba parando daqui a pouco. Bom, acontece, meus amigos, que tu já tem alguma noção de atrito, né? Tu sabe o que aconteceria se aqui não tivesse atrito e eu jogasse esse corpo assim, né? Ele continuaria em linha reta, com velocidade constante para toda a eternidade. Certo? Beleza? Essa é uma ideia que é difícil de acreditar, né, cara? Como o teu mundo tem atrito, até parece, professor, que eu vou botar óleo ali e aí vai ficar andando para sempre em linha reta. Só que o óleo tira todo o atrito? Não, ele tira uma pequena parte do atrito, continua bastante atrito, o próprio atrito viscoso, que é o atrito, por exemplo, quando uma lancha está andando na água, né? Mesmo com óleo ali, então vai ter algum tipo de atrito. Se fosse possível eliminar todo o atrito, mesmo
soltando levemente o corpo, ele continuaria com aquela mesma velocidade em linha reta para toda a eternidade. Mas a resistência do ar não iria poder parar? Pois é, não, aí é que tá. A resistência do ar é o atrito. É um tipo de atrito. Então, estou eliminando a resistência do ar. Vamos supor, então, uma outra alternativa. Continua com as pontas duplas. Mais uma, eu vou te pedir para falar a coordenação sobre isso, tá bom? Bom, olha só. Imagina que eu estou no espaço sideral, com a minha roupinha de astronauta, para o meu corpo não explodir, obviamente. Longe de tudo. Não existe estrela nem planeta perto de mim, certo? Não sei como é que eu fui parar lá, inclusive. Estou lá no espaço sideral e arremessei o giz. Primeiro que o giz não cai. Porque aqui o giz caiu porque a Terra está ali embaixo atraindo o giz, lembra? Então as pessoas têm que ter a noção que se tu larga um corpo no espaço sideral, longe de tudo, o corpo fica. Fica ali. Certo? Porque o fato de ele cair tem a ver com a presença da massa ali embaixo, tudo bem? Aí eu peguei o giz, soltei ele ficou flutuando ali na minha frente e eu assoprei ele. Ele vai para todo sempre em linha reta com velocidade constante. Bilhões de anos, ele pode ficar 2 bilhões de anos indo em linha reta com velocidade constante, se não bater em nenhuma estrela, na cabeça de um ET, puf. Certo? Essa ideia é fundamental que tu comece a amadurecer dentro de ti agora. Eu demorei anos para acreditar nessa ideia. Quando o professor me contou, eu decorei e na prova acertei, né? Mas lá dentro do meu coração eu pensava comigo, esse Newton é um babaca, eu duvido que a primeira lei de Newton exista, eu duvido que essa história da inércia exista. Para mim o corpo vai acabar parando mesmo. Certo? Por quê? Porque eu estava iludido pela presença do atrito no meu mundo. A presença de atrito em tudo que eu via me iludiu, me demorou a fazer enxergar que o Newton estava certo. O Newton, que era muito mais que eu, mesmo vivendo em 1600 e pouco, com as informações que ele tinha na época, ele juntou as coisas e viu, caramba, se não houvesse a inércia, a Lua ia parar de orbitar a Terra uma hora, ia acabar o movimento, por atrito, né? E a coisa ia se complicar. A Terra não ia poder ficar orbitando o Sol, né? Uma hora esse movimento ia acabar parando. Então tu viu, ele viajou nos movimentos dos corpos celestes para explicar o movimento dos corpos terrenos. Bom, eu na verdade já estou te explicando a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Qual é o apelido dela mesmo? Lei da inércia. Exatamente isso. Primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia. Vou botar aqui como é que o Newton escreveu aproximadamente no livro dele. Tem um livro original que o Newton escreveu tudo isso, cara. Isso que é o mais bacana, né, cara? A gente poder pegar o livro original do cara, de 1600 e pouco, e folhear. A escrita deles era bem mais complexa, a maneira como ele apresentava as ideias é bem mais complexa do que hoje a gente tem nos livros, que são muito melhorados, né? Lei da inércia. Se a força resultante atuando em um corpo for zero, for nula, se a força resultante atuando em um corpo for zero, nula, esse corpo tende a manter seu estado de repouso ou MRU. Alguém lembra o que é MRU? Parabéns, garoto! Movimento retilíneo em linha reta. Uniforme significa o quê? Velocidade constante. Parabéns. Professor, eu vou ter que decorar isso? Mas se for fazer o ITA, vai. Mas o bacana é só tu ter noção do que essa lei está dizendo. Ela está dizendo o seguinte, ó, de maneira bem resumida. Se FR igual a zero, ou o corpo está parado, V igual a zero, ou o corpo está andando em linha reta com velocidade constante. É isso. Se a resultante é zero, ou o corpo está parado e vai continuar parado, ou o corpo está com velocidade constante e vai continuar em velocidade constante, em linha reta. É isso. O que está escrito ali? É tende ou tende? É tender. Daí de hoje parece Não, ali em cima. tender, né? Resultante. Atuando. Atuando, isso. Gráfico. Atuando. Se a força resultante atuando em um corpo for zero, nula,
esse corpo tende a manter seu estado de repouso ou MRU? É constante, é a abreviação de constante. De qualquer maneira, ó, já que velocidade sempre zero não é constante, se a velocidade sempre zero é constante, se a força resultante é zero, a velocidade é constante. Cuidado, hein? É por isso que é perigoso. Aqui no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente pensa que sempre que a força resultante é zero, o corpo está parado. Isso também inclui a primeira lei de Newton, mas tem mais. A força resultante sendo zero, o corpo pode estar com velocidade constante. Pode não, vai estar com velocidade constante. Isso é que é difícil, cara. Pensa comigo, uma Ferrari a 300 por hora. Qual é a velocidade constante? 300 por hora, andando em linha reta. Qual é a força resultante atuando nela? Zero. Como é que o cara vai assimilar que uma Ferrari a 300 por hora, andando em linha reta com velocidade constante, como que a força resultante nela é zero? Me explica, meu querido. Não tem aceleração, mas fisicamente como assim? Como é que eu vou explicar? Já que tem aquele motor bizarro fazendo uma força federal para frente, por que eu estou dizendo que a força resultante é zero? Parabéns, porque tem o tal do atrito no sentido oposto. O motor empurra para frente com uma senhora força e o atrito com o ar empurra para trás com a mesma força. Por isso que a velocidade não aumenta. Se tu pisa um pouco mais no acelerador, o motor vence a resistência do ar. A velocidade dá mais uma aumentadinha. Só que quando a velocidade aumenta, a resistência do ar também, e aí a velocidade volta a ficar constante. Tira um pouquinho o pé do acelerador, o atrito do ar vai ganhar da força do motor, a velocidade começa a diminuir. Então cuidado, hein? Um carro pode estar na velocidade que for. Se a velocidade é constante, a força resultante, por mais que teu coração não aceite inicialmente isso. Pois não? Não. Por exemplo, esse corpo aqui, ó, está com velocidade constante. Nesse momento que ele está com velocidade constante, a força resultante é? Quer dizer que a força que eu faço para frente é igual à força que o atrito faz para trás. Mas olha só, velocidade constante. Agora eu vou dar uma aceleradinha, ó. Naquele momento que eu fiz mais força, a força que eu fiz ganhou do atrito. Por isso que a velocidade aumentou. E se depois, ó, estava a velocidade constante, acelerei, aumentou, agora está diminuindo. Agora o atrito está ganhando, ó. Parou. O atrito estava ganhando no final. O importante do aluno perceber é que se a velocidade é constante, a força resultante é zero. Se o cara está andando em linha reta, pode estar na velocidade da luz. Se a velocidade é constante e em linha reta, a força resultante é zero. É isso que é importante o cara botar na cabeça. E o mais difícil, cara, é o contrário. É tu ver um carro andando a 100 km por hora em linha reta e saber que a força resultante dele é... Isso é que é difícil, que o coração quase não aceita dizer isso. Tu vai ter que aprender a domar o teu coração e falar, é zero. Porque Newton, que é uma fera, estudou a vida dele, esse tipo de coisa, e milhares de outras pessoas logo em seguida também, e está mais que confirmado que se a velocidade do corpo é constante e ele está andando em linha reta, a força resultante, zero. Claro que se o corpo está parado também, né? Mas isso dá para acreditar. Qual é a força resultante da cadeira? Zero, está parado. Qual é a força resultante no prédio agora? Zero, o prédio está parado, vai continuar parado, força resultante é zero. O difícil é tu olhar o ônibus andando 80 km por hora, velocidade constante em linha reta, olhar para o ônibus e acreditar que a força resultante é zero. Mas é. Até porque se a força do motor fosse maior que o atrito, a velocidade aumenta. Se o atrito tiver força maior que a do motor, a velocidade diminui. Simples assim. Primeira lei de Newton. Cuidado, hein? Tem a ida e tem a volta. Se a força resultante é zero, tu sabe que a velocidade é constante, além de ser MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. E se tu vê um cara com velocidade constante em MRU, tu também pode afirmar que a resultante é... Essas duas perguntas podem acontecer. Eu posso te afirmar que a força resultante é zero e te perguntar qual é a velocidade do cara, né? O que está acontecendo com a velocidade do cara, ou posso te falar que a velocidade do cara é tal e te perguntar qual é a força resultante. Lei da inércia. Agora tem motivo aí, ó. Qualquer coisa, né? Se der preguiça de fazer alguma coisa, não, pai, não é preguiça, é inércia, pai. É inércia que está dentro da cama, né? Certo? De certa forma, eu acredito que exista, sim, uma inércia intelectual dentro de cada um de nós. Se puderes não fazer nada, tu não faz. Precisa de um estímulo para que, de repente, tu queira fazer algo. Eu lembro disso quando eu comecei a ler livro, cara. Cara, como começar a ler um livro era difícil para mim.
tinha uma inércia muito grande, bicho. Putz, cada página parecia que era um... E aí tu ficava contando, meu Deus, faltam 100 páginas ainda. E era um parto para passar uma página. Em compensação, depois que eu estava dentro do livro, mergulhado já no embalo, eu não queria mais parar de ler. Tava louco para ler. Então tu vê, é difícil começar, mas é difícil parar depois também. Eu acredito que exista assim uma inércia intelectual em cada um de nós. Alguns com uma inércia um pouco maior, outros um pouco menor. Mas pensa bem, cara, pode ser difícil para começar, mas depois que tu começar talvez seja difícil de parar, né? O que é um bom estímulo. Aliás, cara, a história de ler, né? Eu sempre falo com vocês, já falei algumas vezes a história de ler, como a história de ler muda a vida da pessoa. Eu fui um cara que li relativamente bastante, mas isso acima dos 12, 13 anos. Lá pelos 13 anos aí eu comecei a ler. Aí foi legal, tal. Aí com uns 16, lá perto do vestibular, 16, 17 anos, aí eu lia muito mesmo. Um livro atrás do outro, e os clássicos, a literatura também, de vestibular. Isso é uma coisa que me ajudou muito. Eu tinha dificuldade de escrever, apesar de ler bastante. Eu não era um cara que fazia redações muito boas. E tive que treinar muito isso. E tu sabe que não existe profissão que tu vá fazer na vida que tu não vai precisar se comunicar com as pessoas, né? E quanto mais tu lê, melhor comunicador tu é. Por isso que é indispensável ler, né? Vocês ainda são novos, ainda podem mudar essa postura. E eu vejo pela gurizada mais nova, como eles têm lido mais, né, cara? Como o estímulo atualmente é muito melhor. Meu filho está viciado em leitura, sempre que a gente pode, a gente vai na biblioteca, ele vai lá, pega uns livrinhos novos. E dou essa dica para vocês, leiam, seja o que for, mas leiam, isso é um puta do exercício. Bom recreio, daqui a pouco a gente continua com a terceira lei de Newton, que a segunda é só depois. Algo capaz de causar. Algo capaz de causar deformação. Algo capaz de causar deformação. E ou mudança de velocidade. E mudança de velocidade. Deformação